Vivemos em um mundo de beleza e maravilhas. A natureza ao nosso redor é um testemunho da majestade e da criatividade de Deus. Cada flor, cada árvore, cada rio e montanha nos fala de sua grandeza. No entanto, sob a superfície, uma força obscura se agita. Esta força, muitas vezes invisível, trabalha incansavelmente para perturbar a paz e a harmonia que Deus criou. Um inimigo invisível procura enganar e destruir. Ele se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar, sempre buscando maneiras de semear discórdia e caos. Seu nome é Satanás, e seu poder é real. Ele não é apenas uma figura simbólica, mas uma entidade com intenções malignas e uma presença ameaçadora. Mas por que Deus permite que tal mal exista? Esta é uma pergunta que muitos de nós fazemos, especialmente quando enfrentamos dificuldades e provações. Por que ele simplesmente não apaga Satanás da existência? Se Deus é todo-poderoso, por que ele não elimina essa fonte de sofrimento e tentação? A resposta está no coração do caráter de Deus e em seu plano para a humanidade. Deus é amor e justiça, e ele tem um propósito maior que muitas vezes não compreendemos completamente. A Bíblia nos fala sobre as origens de Satanás. Ela nos dá uma visão de como ele se tornou o adversário que conhecemos hoje. Ele já foi um anjo magnífico chamado Lúcifer, radiante e glorioso. Sua beleza e sabedoria eram incomparáveis, e ele ocupava uma posição elevada no céu. Mas o orgulho se enraizou em seu coração. Ele começou a se ver como igual a Deus, desejando a adoração e o poder que pertenciam somente ao Criador. Ele desejava ser como Deus, usurpar seu trono. Essa ambição desmedida levou à sua rebelião contra o próprio Deus. Essa rebelião levou à sua queda, lançando-o do céu para as trevas. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, foi expulso do paraíso e se tornou o inimigo da humanidade. A existência de Satanás permanece um mistério para muitos. Sua presença no mundo levanta muitas questões e provoca muitas dúvidas. Alguns o descartam como um mero símbolo do mal. Eles veem Satanás como uma personificação das forças negativas que existem dentro de cada um de nós. Outros tremem de medo de seu poder. Eles acreditam que Satanás é uma força real e perigosa que pode influenciar e corromper. Mas a verdade é muito mais profunda. Para entender verdadeiramente Satanás, precisamos olhar além das aparências e explorar as Escrituras e os ensinamentos bíblicos. Entender o papel de Satanás no mundo revela verdades vitais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a batalha espiritual que se trava ao nosso redor. Vamos mergulhar nesse mistério e buscar a sabedoria que a Bíblia oferece. Vamos explorar as verdades bíblicas que cercam a existência de Satanás e descobrir as razões pelas quais Deus, em sua infinita sabedoria, permite sua presença em nosso mundo. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele também criou uma vasta hoste de anjos, seres de luz e poder que servem à sua vontade. Lúcifer estava entre os mais altos destes anjos, adornado com beleza e sabedoria. Isaías, capítulo 14, versículo 12, o descreve como a estrela da manhã, o filho da aurora. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, fala de seu esplendor. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa te adornava. Seus engastes e montagens eram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Mas o coração de Lúcifer foi corrompido pelo orgulho. Ele cobiçou o poder e a glória de Deus. Ele se recusou a ser um servo e desejou ser adorado como o próprio Deus. Esse ato de rebelião destruiu a harmonia do céu. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, registra a declaração orgulhosa de Lúcifer. Subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, o portador da luz,
tornou-se Satanás, o adversário. Ele e os anjos que o seguiram foram expulsos do céu, banidos para o reino espiritual das trevas. O orgulho foi o veneno que corrompeu o coração de Satanás. Ele, que era um anjo de luz, permitiu que o orgulho envenenasse sua alma, levando-o a uma rebelião contra o próprio Criador. Isso o levou a acreditar que ele era maior do que realmente era, que ele poderia usurpar o trono de Deus e governar o universo. Sua vaidade o cegou para a verdade de sua própria criação. Ele começou a pensar que merecia a adoração devida somente a Deus, esquecendo-se de que ele próprio era uma criação divina, destinada a servir e não a ser servido. Este mesmo orgulho continua a ser uma arma poderosa no arsenal de Satanás hoje. Ele a usa para nos tentar, para nos fazer acreditar que somos o centro do nosso próprio universo, que nossas vontades e desejos são supremos. Ele nos sussurra que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que podemos alcançar a grandeza por nossos próprios méritos. Mas isso é uma ilusão perigosa. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos do orgulho. Desde o Gênesis até o Apocalipse, somos lembrados de que o orgulho precede a destruição. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo é um aviso claro e direto. A queda de Satanás serve como um lembrete severo de que o orgulho pode corromper até mesmo os seres mais belos e poderosos. Ele, que estava tão próximo de Deus, foi lançado para fora do céu por causa de sua arrogância. É um alerta para que todos nós permaneçamos humildes diante de Deus, reconhecendo que nossos dons e talentos vêm dele. Devemos lembrar que sem Deus somos nada. Devemos estar vigilantes contra os sussurros do orgulho em nossos próprios corações. Ele pode se manifestar de muitas formas: arrogância, justiça própria e até mesmo na recusa em admitir nossas falhas. O orgulho pode nos cegar para nossas próprias fraquezas, nos fazendo acreditar que somos infalíveis. Mas essa é uma armadilha perigosa. Recusar-se a admitir nossas falhas é um caminho certo para a queda. Devemos ser honestos conosco mesmos e com Deus. Mas Deus dá graça aos humildes. Ele nos abençoa quando reconhecemos nossa dependência dele e buscamos sua orientação. Ele exalta os humildes e resiste aos soberbos. Aqueles que se humilham diante de Deus são elevados por sua graça. Vamos aprender com a queda de Satanás e escolher o caminho da humildade, buscando a vontade de Deus acima da nossa. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira grandeza vem de servir a Deus e aos outros. Pois é na humildade que encontramos a verdadeira força e a alegria duradoura. A paz e a felicidade genuínas vêm de um coração humilde e submisso a Deus. Uma pergunta surge: se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não destruiu Satanás e seus demônios? Por que permitir que sua maldade continue a causar sofrimento e dor no mundo? Por que permitir que sua maldade continue? Esta é uma questão que tem intrigado teólogos, filósofos e crentes ao longo dos séculos. A resposta, como muitas coisas no reino espiritual, não é facilmente compreendida. No entanto, podemos encontrar pistas dentro da natureza de Deus e seu propósito final para a humanidade e o universo. Primeiramente, Deus é um Deus de justiça. Ele não age impulsivamente, mas com um propósito maior em mente. Embora ele pudesse ter aniquilado Satanás instantaneamente, isso não teria resolvido a rebelião, o desafio à autoridade legítima de Deus. Um julgamento foi necessário, uma demonstração a toda a criação das consequências de escolher o mal em vez do bem. Este julgamento não é apenas para Satanás, mas para todos os seres que observam e aprendem com os eventos que se desenrolam. Em segundo lugar, Deus é amor. Seu desejo não é destruir, mas redimir. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de escolher o bem e a vida eterna.
Enquanto Satanás e seus demônios fizeram sua escolha, incontáveis outros seres, anjos e eventualmente humanos, ainda não tinham feito a sua. Deus quer que todos tenham a chance de escolher livremente. A existência do mal, ao lado do bem, apresenta uma escolha difícil, permitindo-nos exercer nosso livre-arbítrio e escolher a quem serviremos. Finalmente, Deus é soberano. Ele tem um plano, vasto e intrincado, que abrange todas as coisas. A presença do mal, embora dolorosa e confusa, se encaixa em seu grande plano. Este plano é tão vasto e complexo que muitas vezes está além da nossa compreensão. Podemos não compreender totalmente os seus caminhos, mas podemos confiar que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem, mesmo através de eventos que parecem sombrios e sem sentido. Em última análise, a confiança em Deus e em seu plano é um ato de fé. Uma fé que nos sustenta e nos dá esperança em meio às dificuldades e incertezas da vida.